O branqueamento de capitais visa integrar num circuito económico e financeiro lícito bens de natureza patrimonial provenientes de atividades ilícitas, ocultando a origem dos recursos. O fenómeno do branqueamento de capitais implica uma rede multilateral, dispersa, descontínua e ilimitada de relações económicas, comerciais e financeiras que ocorrem simultânea ou sucessivamente, por vezes entre sujeitos situados no mesmo plano jurídico e funcional. Dada a sua dimensão, o branqueamento de capitais constitui uma ameaça global. Mais do que nunca, o combate ao branqueamento de capitais assume grande relevância nas diversas ordens jurídicas, de forma a reparar a confiança nos mercados. Porém, esta luta torna-se muitas vezes inadequada, porque as autoridades têm menos informações e contactos do que os próprios criminosos. Vamos imaginar que és um criminoso com milhões de euros. Andar na rua com malas com tanto dinheiro ou transferir grandes quantias pode chamar a atenção. A tua sorte é que a lavagem não se faz só à roupa, mas também ao dinheiro. Com algum detergente financeiro, o teu dinheiro pode ser mais ou menos detetável. Quando se fala em branqueamento de capitais, há 3 passos principais para que possas fazê-lo com sucesso. O primeiro passo é a colocação. A colocação é a fase onde os fundos obtidos de forma ilícita entram no sistema financeiro. Neste passo pode haver a divisão de grandes quantias de numerário em quantidades menores que são depositadas, ao longo do tempo, em diversas contas de uma única ou várias instituições financeiras, ou a conversão de instrumentos financeiros, como cheques ou ordens de pagamento, que são posteriormente misturados com fundos legítimos. Este passo é o mais arriscado, porque muitas das pessoas que tentam esquemas de branqueamento não têm experiências anteriores e não sabem quais são os comportamentos que são tendencialmente assinalados como suspeitos. Se as operações não forem bem feitas, nenhuma possível justificação que surja posteriormente no esquema terá sentido. O segundo passo do branqueamento de capitais é a circulação. A circulação é o passo que consiste em sucessivas conversões e movimentações dos fundos para outras instituições com o objetivo de distanciá-los ainda mais da sua origem criminosa, fazendo com que o dinheiro obtido de forma ilícita se misture com o dinheiro obtido de forma lícita. Neste passo, pode haver compras e vendas sucessivas ou a realização de transferências bancárias sucessivas por instituições financeiras de diferentes jurisdições. Apesar de ser um passo menos arriscado do que a colocação, se cometeres um erro, podes ser apanhado facilmente. Por exemplo, se uma empresa que tem uma média de 5.000 euros em transações por dia durante vários anos e passa subitamente a processar 10.000 euros em transações por dia, pode atrair uma possível investigação. O terceiro e último passo é a integração. A integração é a fase onde os bens e rendimentos, depois de reciclados, são introduzidos novamente nos circuitos económicos legítimos, por exemplo, através da sua utilização na aquisição de bens e serviços. Quando o dinheiro aparenta vir de negócios legítimos, já pode ser colocado em investimentos de maior escala. Mas como é que estas fases se concretizam num caso real como a Operação Marquês? Um dos exemplos reais referentes a este tema de branqueamento que encontramos em Portugal prende-se com a Operação Marquês. A investigação ao ex-primeiro-ministro José Sócrates começou em 2014. Sócrates é suspeito de 3 tipos de crimes: fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção passiva. O branqueamento de capitais está associado a esquemas que terão sido montados para esconder a origem ilícita do dinheiro, seja criando contratos fictícios que davam uma aparente legalidade às verbas, seja pela utilização de intermediários e sociedades offshore que dificultam perceber a origem do dinheiro. Sócrates nega ser o real dono do dinheiro e remete qualquer explicação sobre o mesmo para o seu amigo Carlos Santos Silva e para os negócios deste empresário. No entanto, importa perceber que, tal como em todos os casos de branqueamento de capitais e também no presente caso, será difícil provar as alegações ligadas com o branqueamento. Isto justificando-se com o circuito das verbas ter sido usado unicamente para despistar o rastro do dinheiro. Além disso, as transferências eram sempre feitas para contas de sociedades sediadas em paraísos fiscais, muitas vezes pouco cooperantes com as autoridades judiciais, o que dificulta perceber quem são os reais beneficiários do dinheiro. Sendo assim, José Sócrates será acusado de vários crimes, acrescentes ao de branqueamento de capitais. No entanto, na tese do Ministério Público, existem 3 grupos de corruptores ativos que terão pago 23 milhões de euros. Começando com o antigo presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, importa perceber que este terá pago a maior parte do dinheiro para que Sócrates favorecesse os interesses daquele universo empresarial. Juntamente com este, conhecido como o Testa de Ferro de Sócrates, Carlos Santos Silva terá recebido do Grupo Lena cerca de 3 milhões de euros como contrapartida pela intervenção do ex-primeiro-ministro em negócios como o projeto TGV.
Quanto ao empreendimento turístico de Val do Lobo, 3 acionistas, entre eles Armando Vara, são suspeitos de corromperem Sócrates através de um cidadão holandês que comprou um lote de terreno e transferiu 2 milhões de euros para uma conta controlada por Armando Vara e Carlos Santos Silva. Com a compensação do favorecimento, foi possível obter um empréstimo na Caixa Geral de Depósitos que permitiu a um conjunto de acionistas comprar o resort. A 10 de abril de 2021, na decisão instrutória, o juiz Ivo Rosa decidiu julgar Sócrates por um total de 6 crimes, bem como outros arguidos ligados com o processo, sendo um dos maiores casos de branqueamento de capitais do país. Estas fases encontram-se indiciadas da seguinte forma. Alegadamente teria havido, portanto, no início do circuito, a existência de supostas práticas corruptivas, ou seja, influência de algumas pessoas com um papel político e público e um alegado envolvimento em decisões de negócios. Destas alegadas práticas corruptivas teriam resultado vários milhões a troco então dessas influências, que teriam sido manejados através de contratos sobre supostas atividades que não teriam sido prestadas, através de criação de pessoas intermediárias, os chamados testas de ferro, que permitiam então que o dinheiro fosse passando e que se fosse alterando de mão e que se fosse alterando de justificação da sua origem. O que se encontra indiciado a título quase final seria a utilização desse dinheiro, por exemplo, em pagamentos de férias, aquisição de imóveis em França, a título pessoal. Só o facto de nós, ab início, termos dezenas de arguidos, todas estas linhas indiciadas se vão cruzar, portanto, torna todo o processo muito mais complexo. E uma das coisas que se encontra indiciada na Operação Marquês, e que é, aliás, um dos obstáculos reconhecidos, é precisamente a dimensão internacional que esta investigação tomou pelos vários caminhos que foram seguidos. Houve mais de 500 contas investigadas em várias jurisdições, o que dificultou o papel das autoridades. Qual é o bem jurídico protegido pelo crime de branqueamento de capitais? Me parece que é um bem que é sempre transversalmente tutelado pela criminalização do branqueamento de capitais é a boa realização da justiça. E isto porque o que está a ser criado pelo agente de branqueamento de capitais é uma data de obstáculos, ou seja, qual é que foi o crime que eu pratiquei do qual resultou este dinheiro. E, portanto, ao nós criminalizarmos o processo, o que nós estamos a conseguir é, por um lado, dar resposta à pretensão do Estado de fazer esta investigação, de arrestar estes bens, e conseguimos realizar de forma eficaz a justiça até ao ponto inicial. Eu tendo a concordar com aqueles que encontram na incriminação de branqueamento de capitais uma tutela da administração da justiça. Ou seja, a ideia de realização da justiça é aquela que eu entendo que o artigo 368-A do Código Penal tutela diretamente. A ideia de bem jurídico aqui assume uma relevância importante. E, portanto, não é uma questão sumenos, não é uma questão menor, e é pena que não haja muito consenso em volta dessa temática, precisamente para também se poder oferecer uma resposta melhor a estas situações. Seria importante que tendêssemos, mesmo na prática jurisprudencial, para haver uma certa uniformização do entendimento, que é coisa que tem falhado. O primeiro marco pioneiro foi a Convenção de Viena de 1988, a primeira convenção internacional a versar a matéria do branqueamento de capitais, obrigando à sua criminalização em caso de tráfico de drogas. Segue-se em 1989 a criação do GAFI, o Grupo de Ação Financeira. É um organismo intergovernamental e multidisciplinar que tem por objetivo o desenvolvimento e a promoção de uma resposta internacional para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Elaborou 40 recomendações dedicadas ao branqueamento de capitais e, em 2001, 8 recomendações especiais contra o financiamento do terrorismo. Em 1990, destaca-se a Convenção número 141 do Conselho da Europa, onde se preconizou a extensão da incriminação e punição do branqueamento a fundos provenientes de outros tipos de crimes subjacentes. Foi também responsável pela criação de um conjunto de deveres a que deveriam ficar vinculadas as entidades financeiras e criou um regime sancionatório de natureza contraordenacional para o incumprimento de tais deveres. Em ordem a dar cumprimento à Convenção de Viena de 1988, o Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro, criminalizou pela primeira vez em Portugal o branqueamento de capitais. Tinha como crimes subjacentes unicamente o tráfico de drogas e precursores e o pequeno tráfico. No mesmo ano, o Decreto-Lei nº 313/93, de 15 de setembro, transpôs uma diretiva do Conselho e elencou um grupo de entidades financeiras sujeitas aos deveres de prevenção e criou um regime sancionatório de natureza contraordenacional para o incumprimento de tais deveres.
O Decreto-Lei nº 325/95 de 2 de dezembro acrescentou à lista de crimes subjacentes o terrorismo, o tráfico de armas, a extorsão de fundos, o rapto, o lancínio, a corrupção e demais infrações tipificadas na Lei nº 36/94 de 29 de setembro. Alargou também o elenco das entidades obrigadas. A nível internacional, destaca-se o ano 2000 com a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, que alargou o âmbito de crimes subjacentes ao branqueamento de capitais e o elenco das entidades sujeitas a deveres específicos de combate ao fenómeno. Sofreu sucessivos alargamentos pelas diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho. Em 2004, temos a Lei nº 11/2004, de 27 de março, de onde se destaca a incorporação no Código Penal do crime de branqueamento de capitais no seu artigo 368-A. Atualmente temos a Lei nº 83/2017, 18 de agosto, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Quais são os deveres a que as instituições financeiras estão sujeitas? O que nós temos sentido em cada geração de regimes da prevenção do branqueamento de capitais é um aumento dos deveres e do detalhe com que esses deveres têm de ser cumpridos. E ao contrário das leis que têm normais, que têm uma certa perspectiva de estabilidade, as leis da prevenção do branqueamento de capitais não têm essa estabilidade. Todas as diretivas AML, Anti-Money Laundering, vêm no final com uma espécie de data de validade, tipo os iogurtes, a dizer que a partir do dia 22 de abril de 2021 o iogurte passa de validade, os lactobacilos todos começa uma contagem decrescente, 10, 9, 8... Estas 5 gerações, a primeira está muito associada ao início dos regimes de prevenção do branqueamento de capitais que aparecem nos Estados Unidos da América e basicamente obrigam, principalmente os bancos dos Estados Unidos da América, a ter muitos deveres, principalmente deveres de identificação, e passam a ter obrigações de comunicação generalizada de determinadas operações. Normalmente são deveres para os bancos, que não são todos os deveres que nós temos hoje em dia, apesar de começarem os 2 deveres essenciais, que é o Know Your Customer e o Know Your Transaction, que em Portugal é dever de identificação e diligência e dever de exame. A segunda geração está associada ao 11 de setembro, fizeram-se recomendações especiais e deixou de ser o regime de prevenção do branqueamento e passou a ser prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo. E com isto legitima-se pedir muito mais informações aos bancos, porque nós estamos a combater o terrorismo. E estamos a impedir que o dinheiro chegue aos terroristas. É uma lei que foi muito criticada. A lei ia claramente longe demais, era inconstitucional. Houve alguns dos países da União Europeia onde as transposições desta diretiva AML2 foram consideradas inconstitucionais. O 3G é as diretivas, ainda nesta onda do combate ao terrorismo, que fez a principal lei do branqueamento de capitais, e esta lei, com esta sucessão no tempo, ainda está a ser aplicada, tanto pelos supervisores como nos tribunais, por causa da demora da justiça. Os regimes de branqueamento de capitais são contra a natura, obrigam os bancos que funcionam numa relação de confiança com os seus clientes a desconfiar dos clientes, obrigam os bancos a reportar informações dos clientes. O direito comercial assenta na relação de confiança entre o comerciante e o cliente, e essa relação é pervertida por eu estar a ser um investigador do cliente. A diretiva AML4 vem alargar aos crimes como corrupção e fraude fiscal. Portanto, alarga-se ainda mais os crimes e alarga-se tudo. Alarga-se o número de deveres e alarga-se as entidades obrigadas. E isto em Portugal é feita a Lei 83 de 2017, que é a nossa atual lei da prevenção do branqueamento de capitais. A lei foi feita à pressa. Foi aprovada no final da legislatura de 2017, com os deputados a fazerem alterações pardas. A lei foi aprovada logo nos últimos dias de julho, foi promulgada no início de agosto, foi publicada a meio de agosto e entrou em vigor em setembro. Pronto, o pior vacatio legis do mundo. Esta lei tem alguns problemas. Esta lei vem com outras leis. Ao mesmo tempo foi criado o Registro Central do Beneficiário Efetivo. Foram proibidos os pagamentos em numerário em determinados valores. Portanto, se vocês estiverem a vender a uma empresa, não podem receber o dinheiro em notas ou moedas acima de 1.000 euros. Se estiverem a vender a um residente em Portugal, não podem vender até 3.000 euros. E se estiverem a vender a um não residente em Portugal, até 10.000 euros. Portanto, há quem diga que isto é uma discriminação. Isto basicamente é para nós aceitarmos os capitais de outros residentes fora de Portugal nas nossas lojas. Faz a transposição para uma lei nacional e depois tem de se fazer uma regulamentação para os vários setores. Banco
Portugal para a banca, CMVM para os valores mobiliários, a Autoridade dos Seguros para os seguros fundos de pensões, a ASAI para o comércio em geral, o INPIC para o imobiliário, a diretiva AML5 e uma outra diretiva, que há algumas pessoas que chamam AML6 e outras estão erradas, é a diretiva CML, Combating Money Laundering e não Anti-Money Laundering. E essas diretivas foram transpostas, mais uma vez à pressa, no verão de 2020. Isto é, se eu não for com a cara dele, eu posso reportar. Portanto, se eu quiser irritar um cliente e criar-lhe problemas, eu posso. Os bancos podem. Este senhor cheirava-me a cu. Qual é o critério utilizado em Portugal, em Espanha e nos Estados Unidos para uma operação ter de ser comunicada? A grande diferença, tipicamente, era entre os regimes como os Estados Unidos da América e o inglês e o dinamarquês, que o que funcionavam era, havendo determinadas características das operações, elas tinham que ser todas comunicadas. Quando era acima de um determinado valor, isto tem uma desvantagem grande em termos de privacidade dos clientes, porque eram comunicados todos os dados dos clientes que passavam a estar no Estado. Noutros países, como a França e a Alemanha, havia uma ideia de que só se comunicavam as operações suspeitas. Isto protegia mais a privacidade dos clientes, mas tinha uma desvantagem, que era obrigava os bancos a terem gabinetes que estão a fazer uma filtragem, a tentar perceber o que é suspeito com uma série de indícios. Em Espanha, tem-se entendido restritivamente os regimes da prevenção do branqueamento de capitais. Eles têm sido mais minimalistas, tanto quanto ao número de entidades obrigadas, como quanto à própria extensão dos deveres. Houve um caso em França, de uma padaria, que vendeu, durante um período de tempo, mais de 15 mil euros de pão para um grupo hoteleiro. E depois a ASAI francesa foi lá ver e viram que eles não tinham feito a identificação do comprador de 15 mil euros de pão, ao longo do tempo, e não tinham os deveres de branqueamento de capitais. Eles diziam, mas nós somos uma padaria não tem que ter os deveres de branqueamento de capitais. Mas tem. Pronto, a comprar brinquedos dá para branquear capitais. Isto varia, mas em todos os países tem-se sentido uma coisa marcante sempre. Isto é em Portugal, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália. É cada vez mais são as entidades obrigadas, cada vez mais coisas têm de comunicar e cada vez mais vezes têm de comunicar. Os socialistas no Parlamento Europeu admitiram falhas na supervisão bancária em Portugal relativamente aos esquemas financeiros de Isabel dos Santos. Um dos mais recentes casos sobre branqueamento de capitais prende-se com o caso Luanda Leaks. Decorrente de uma investigação jornalística quanto aos enriquecimentos de Isabel dos Santos, o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação analisou 350 GB de dados que somam os documentos sobre os negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018. Decorrente desta investigação, destacamos um esquema de desvio de 115 milhões de dólares da petrolífera Sonangol por uma conta sua no Dubai, bem como o esvaziamento de todo o saldo da companhia numa conta da Eurobic Lisboa. Isabel dos Santos desviou dinheiro público para contas offshore, sendo que está acusada de utilizar o nepotismo e a corrupção, bem como ser filha de José Eduardo dos Santos, envolvida em vários escândalos quanto à sua riqueza, para se tornar na mulher mais rica de África. Decorrente deste caso, o governador do Banco de Portugal reafirmou que já foram desencadeadas as medidas para reforçar a prevenção do branqueamento de capitais. Ficou também concluído no Parlamento Europeu, decorrente da observação deste mesmo caso, que as regras não foram cumpridas, sendo que será necessário tornar as regras mais rigorosas. Resta esperar pelo desenvolvimento deste escândalo. O que é que era exigido às instituições financeiras e quais as sanções que lhes deveriam ser impostas? Falando em geral sobre aquilo que se impõe às instituições financeiras em matéria de prevenção de branqueamento, eu diria que é um mundo sem fim. Aquilo que é imposto e que é obrigatório para ser cumprido pelas instituições financeiras é um oceano quase inabarcável. Desde logo, elas têm um dever, e este é um dever basilar, e já é, aliás, dos mais antigos em matéria de prevenção do branqueamento, que é o dever de identificação e de diligência, no sentido de recolher elementos identificativos do cliente, das operações que ele pretende realizar, das finalidades envolvidas, etc. Às instituições financeiras é exigido que façam uma espécie de crivo inicial sobre a própria licitude ou não da operação. Um juízo sobre uma possível suspeita de ilegalidade ou de ilicitude daquela operação. Há o dever de comunicar, seja ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, seja ao IF, à Unidade de Informação Financeira. O problema mais à raiz, e que é difícil para as próprias instituições financeiras por vezes cumprirem, mas que estão obrigadas legalmente a ele, é desde logo esse dever de aferir, de ajuizar sobre aquela operação. Também outro muito relevante é o dever de recusar, eventualmente, realizar uma determinada operação se existir uma suspeita que se deva considerar minimamente fundada, naturalmente, de que pode
voltar a servir a algum propósito. E, portanto, é também do próprio interesse da instituição cumprir com esses deveres, sob pena de se deparar com um processo contra o ordem nacional, imaginemos, junto do Banco de Portugal, com consequências não apenas reputacionais, e só essas são particularmente gravosas, mas também consequências de foro monetário. No caso que levou Duarte Lima à prisão, Homeland será o nome do fundo de investimentos que comprou os terrenos em Oeiras com o empréstimo do antigo BPN, ficando comprovado que Duarte Lima burlou o banco. Este caso tem origem em 2007, ano em que foi constituído um fundo imobiliário pelo BPN, Vítor Raposo e Pedro Lima. O BPN detinha 1,5 milhões de euros desse fundo, sendo que Vítor Raposo e Pedro Lima tinham cada um 4,2 milhões de euros. Os arguidos contraíram um empréstimo de cerca de 40 milhões de euros junto do BPN. No entanto, em 2008, o banco foi nacionalizado e o imobiliário caiu. O fundo foi financiado com dinheiro do BPN, com o qual Duarte Lima se serviu para comprar 45 hectares de terrenos em Oeiras, decorrente das declarações de Zaltino Moraes, que confirmava a escolha de Oeiras para o novo projeto do IPO. Sem a construção do IPO, que acabou por não avançar, o fundo de investimento, que inicialmente parecia ser um negócio vantajoso, não pagou o empréstimo e o BPN ficou com um prejuízo que atingiu os 44 milhões de euros. O Correio da Manhã explicou que o crédito ficou por pagar e que as garantias habituais não foram prestadas. Sendo assim, não se sabe para onde foi o dinheiro. No âmbito de investigação, suspeitas foram levantadas no sentido em que foram detectadas trocas de cheques que envolviam Francisco Canas, que esteve envolvido no processo Monte Branco, já que facilitava que o dinheiro fosse transferido para a Suíça. Duarte Lima foi inicialmente condenado a 10 anos de prisão, sendo posteriormente reduzida a pena para 6 anos. Respeito à Operação Monte Branco, importa entender que este caso engloba acusações em matéria de fraude fiscal e branqueamento de capitais, tendo sido disputado durante a investigação do caso BPN. Tudo começou com uma investigação à rede que ligou os gestores de fortunas suíços da empresa Accoya, Michel Canals e Nicolas Figueiredo aos seus clientes portugueses. A rede funcionaria entre Portugal, Suíça e Cabo Verde, sendo que Canas e Figueiredo, antigos quadros do Banco Suíço UBS, seriam os principais suspeitos de terem montado uma rede para branquear capitais. Mas como é que tudo isto funcionava? Seria na Rua do Ouro, numa loja conhecida como o Zé das Medalhas, que seria uma casa de câmbio e que foi utilizada como uma ponte entre Portugal e Suíça, por onde saíram milhões de euros que desapareceriam sem rasto. Seria por esta loja que passavam todos os clientes do gestor suíço e entregavam dinheiro a Francisco Canas e depois o depositavam em contas em seu nome no BPN de Portugal e de Cabo Verde. De acordo com o público, a lista de clientes contém mais de 10 mil nomes, sendo que no decorrer da investigação foram detidas 5 pessoas e 3 delas ficaram em prisão preventiva. Sendo que a operação envolveu mais de 30 mandados de busca e tendo sido apreendidos 450 mil euros, é considerado o maior caso de fraude fiscal e branqueamento de capitais em Portugal. Relativamente ao caso Homeland, como advogado e investigador na área, que críticas é que podem ser feitas ao desenrolar do mesmo? O conhecimento que eu tenho é o conhecimento daquilo que foi divulgado ao longo dos anos, foi um processo que se arrastou ainda durante alguns anos. Julgo que este caso, assim como todos os processos judiciais em que está em causa o direito penal e económico, padecem de uma série de dificuldades que são de difícil ultrapassagem. A dificuldade, por vezes, de meios no plano da investigação e a própria complexidade daquilo que se investiga. E isso também leva a que, e por vezes esta questão é desconsiderada, quando se critica muito a demora da justiça, os mídias focam-se apenas no tempo médio do julgamento. O julgamento mais as fases de recurso, ou seja, focam-se apenas nessa fase já adiantada do processo, mas por vezes a morosidade começa logo no inquérito, mas compreende-se pela complexidade do que está em causa, implica uma mobilização muito grande de meios materiais, meios financeiros, meios humanos, que por vezes não é fácil também a quem investiga conseguir fazer face a todas essas exigências e, portanto, há críticas que por vezes podem ser apresentadas a processos como esse. Julgo que isso é fruto, sobretudo, também da complexidade das condutas que são investigadas e que são analisadas nesses processos. Quais são as fragilidades da nova lei de branqueamento de capitais? Eu acho que tem sido feito de forma exagerada, porque tipicamente as pessoas que defendem algum travão são, por exemplo, a Autoridade Europeia da Proteção de Dados, os liberais que se protegem com a privacidade, são muitas vezes acusados de serem cúmplices dos terroristas. O exemplo maior que eu vi disto foi há uns anos. O Jeremy Corbyn começou a criticar no Parlamento inglês umas leis de branqueamento de capitais que estavam a ser propostas depois daqueles atentados terroristas em Munique. E houve pessoas que foram acusar o Jeremy Corbyn de ser cúmplice dos terroristas e então logo a seguir o Partido Trabalhista apresentou propostas ainda mais malucas de branqueamento de capitais só para provar que eles não eram amigos dos terroristas. E há muitas restrições que são parvas. Em Portugal, por exemplo, fizeram aquela lei que obriga os bancos a dizerem se uma pessoa no dia 31 de dezembro tiver 50 mil euros na conta,
tem de ser reportado às autoridades, como se isso fosse algum sinal em si. O maior problema é não há uma visão global. A União Europeia, neste momento, está preocupada em fazer uma agência europeia, tipo um Banco Central Europeu, só para branqueamento de capitais, mas isso depois, com a pandemia, não avançou. O problema maior é nós termos uma visão integrada de todas as movimentações bancárias que mantenha a privacidade. Hoje em dia, com tecnologia, é possível nós encriptarmos, protegermos mais os dados dos clientes bancários. Portanto, eu acho que nós já conseguimos aqui identificar algumas falhas ou algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que, diria eu, em matéria de prevenção de branqueamento de capitais, há uma proliferação de diplomas que é muito difícil de as entidades acompanharem. Uma segunda dificuldade que eu diria que também existe nos artigos 169 e 170 da lei, há uma quantidade imensa de contraordenações que dão a volta ao abecedário, eu julgo 4 vezes, que visam as mais miúdas violações dos deveres que estão previstos na Lei 83 de 2017. Gera problemas por parte das autoridades, porque de repente têm ali uma conduta que acham que não deu completo cumprimento aos deveres de prevenção de branqueamento de capitais e têm 60 e tal, 70 e tal contraordenações e têm que fazer a operação de construção e de repente vai tudo, porque mais vale ir a mais. A complexidade de regras e de normas. Eu percebo naturalmente que o legislador, no sentido de procurar ao máximo evitar práticas de branqueamento, tendo em conta a danosidade dessas condutas, percebo que sinta um ímpeto de abranger o máximo possível de comportamentos, de operações, de impor o máximo possível de deveres a um maior número de organizações e de entidades, mas de facto essa complexidade, essa quase sofisticação da própria lei faz com que ela por vezes seja de difícil apreensão para todos aqueles que estão a ela vinculados. E a própria terminologia emprega pela própria lei por vezes não facilita a compreensão por todos aqueles que estão vinculados aos deveres que aí estão previstos. As empresas começaram a adotar programas de cumprimento normativo voluntário em ordem a minorar significativamente os riscos de responsabilização comerciais e respectivos dirigentes nos âmbitos civil, contraordenacional e até criminal, e com isso defender genericamente os interessados. Assim, os programas de compliance fomentam a confiança no âmbito das relações económicas entre os sujeitos. Concorda que os programas de compliance se podem tornar facilmente em estratagemas de fuga à responsabilidade se as entidades não cumprirem com a finalidade de evitar a prática de vários tipos de ilícitos? Respondendo logo diretamente à formulação, não. Vou justificar porque é que não concordo que os mecanismos de compliance não sejam também uma forma de isenção de responsabilidade. O compliance não pode impedir, porque isso é almejado e impossível, evitar toda a prática de ilícitos no contexto empresarial, mas deve sim permitir criar as condições, na minha perspectiva, para que aquela empresa se possa afirmar como uma empresa que cumpre com aquilo a que está vinculada, uma empresa que adota uma consciência coletiva de cumprimento à lei e ao direito, que adota os mecanismos necessários e adequados para obstaculizar a prática de ilícito, mas naturalmente que procurar evitar todo e qualquer ilícito será um objetivo algo irrealizável. Que ainda assim deve ser considerado como uma modalidade, ou pelo menos uma forma de eventualmente conduzir a uma isenção de responsabilidade da pessoa coletiva. Se há uma prática de um ilícito no contexto da pessoa coletiva, se nós não admitirmos que a pessoa coletiva pode, pelo menos, apresentar o programa de compliance e aquilo que ela fez em concreto como uma forma de defesa, nós então estaremos quase que a exigir à pessoa coletiva que ela responda criminalmente sem culpa. Portanto, o compliance anti-money laundering, o que visa é dar cumprimento à legislação, sejam leis, sejam regulamentos, em vigor em matéria de prevenção de branqueamento de capitais. E, de facto, eu concordo que não se pode utilizar as políticas de compliance como quase que uma defesa de questão prévia. A lei já prevê a situação de criar uma política e de proteger a entidade que tem que criar essa política, que já prevê essa obrigatoriedade. Mas também prevê que isso não basta. Falta regulação na ordem jurídica sobre as funções do Compliance Officer. Em que casos é que era necessária a sua intervenção? O Compliance Officer, quando existir no contexto das empresas, terá um papel particularmente relevante na implementação dos canais de denúncia internos. E aí será eventualmente um campo em que a lei de transposição poderá ter aqui um papel fundamental na concretização de alguns dos deveres ou de algumas das funções do papel que é esperado ou que é exigível ao Compliance Officer. Porquê é que é tão difícil para os lawmakers acabar com o branqueamento de capitais? Porque é que é tão difícil para os lawmakers acabar com os homicídios? Porque é que é tão difícil para os lawmakers acabar com qualquer tipo de crime? Crimes sempre existem, há pessoas que vão violar as regras. É uma coisa que funciona à margem e é feita especialmente para iludir. É porque há batuteiros.
É possível os lawmakers acabarem com o branqueamento de capitais? É possível de todo? Parece-me pouco provável que isso vá acontecer. Não vamos conseguir acabar com a corrupção ou com a fraude ou com o que seja. Almejar a erradicação de qualquer crime será uma utopia. E, portanto, no caso do branqueamento, vale aqui o que vale para qualquer outro crime. O que podemos é, de facto, implementar mecanismos, ferramentas, servir-nos de instrumentos que permitam diminuir o número de vezes que aquele crime é praticado. O branqueamento de capitais é um crime com crescente dimensão e relevância, sendo essencial que a sua criminalização acompanhe a atualidade, devido à elevada mutabilidade das formas de praticar este crime. Por exemplo, através da utilização do comércio eletrónico para branquear capitais. O branqueamento de capitais tem vindo a adquirir novos contornos, precisamente por esta necessidade de acompanhar a atualidade, nomeadamente através da adoção de medidas que possam combater as novas formas da prática do crime. Isto, aliado ao facto de aquele que branqueia, o agente branqueador, ser quem está mais atento às novas evoluções da criminalização do branqueamento de capitais e mais preparado, torna a tarefa dos órgãos de fiscalização e investigação cada vez mais difícil, sendo quase sempre dada por estes uma resposta mais lenta e menos eficaz face ao surgimento das novas formas de branqueamento. Este é um problema que engloba diversas dificuldades, como a difícil obtenção de prova e a exigência de harmonização de diversas legislações nacionais, visto que este é um crime regularmente praticado numa dimensão internacional, exigindo por isso ainda uma cooperação internacional não só na dimensão legislativa. Como se pode observar pelo gráfico, nos processos de branqueamento de capitais, o número de arguidos é muito superior ao número de condenados, tendo a diferença aumentado de forma desproporcional com o decorrer dos anos. Verifica-se então algum arrastamento na fase de investigação e julgamento, pois apenas uma minoria dos atos indiciados chega à fase de julgamento, e destes, uma boa parte deles não é condenada. No entanto, não é por falta de casos de branqueamento, porque os mesmos têm vindo a aumentar igualmente nos últimos anos. A dificuldade de provar a enorme cadeia de conversões feita pelo branqueador leva a que as suspeitas não se consigam concretizar em condenações. De acordo com o observado, podemos concluir que todos os esforços internacionais começam a surtir efeito, pois a cooperação internacional é crescente e todas as diretivas e relatórios têm vindo a mudar a legislação de cada país, de forma a adaptá-la à realidade global.